Reciclagem da visão. E vamos lá, 22h11, que o Senhor nos dê graça e força para realizar mais um episódio na direção que Ele deseja, os assuntos. Hoje temos os nossos convidados, um de São José, Santa Catarina, o Anilton, e o Claudemir, de São Miguel do Oeste, Santa Catarina. O povo aí da região pode se manifestar nos comentários, deixar o boa noite, alô, e acrescentar, né, no bate-papo. Vamos passando o alô aqui com o pessoal da nossa sala do Zoom, os queridos convidados. Boa noite, Anilton, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. Como é que vocês estão? Boa noite a todos aí, ministro Sérgio e o irmão também que é presbítero, toda a equipe aí desse programa poderoso, né? É poderoso no Espírito Santo, né? É. Que aí, com certeza, grandes coisas do Senhor fala. E quero agradecer já o convite de estar aqui participando com vocês. Quase que não deu, mas deu. Deu para a gente estar aqui com vocês e estamos à disposição aí para contribuir naquilo que a gente tem condições de contribuir. Muito obrigado. Isso aí, Anilton, a gente é apertado, sai do grupo, já pula direto para o Novas do Reino, né, para fazer o Reciclagem da Visão. Temos aqui também o Claudemir conosco, né? Alemão também. Tava vendo o apelido aqui no Zoom. Tudo bem, Claudemir? Boa noite, irmão. Boa noite a todos os irmãos que estão aí no programa, os irmãos que estão ligados aí na rádio ou pelo aplicativo. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e que o Senhor nos use nessa noite para falar algo edificante a cada um dos irmãos, né? Eu já quero começar aqui então com as colocações aqui, começando aí com o Claudemir, né? Que faça um relato aí sobre a atividade ministerial do presbítero, de ser presbítero de uma cidade. Está feliz, está alegre? Como é que está se desenvolvendo isso? Conta aí para a nossa audiência aí, para todos nós. Depois o Anilton. Temos as nossas dificuldades, né? Isso o Senhor nunca disse que ia ser fácil, né? Então, igual eu lembro da frase que eu falei, tremendo que nem a vara verde aí em cima do púlpito, quando o irmão Sérgio chamou nós aí para ungir. Lembro que eu falei que capacidade eu não tinha capacidade nenhuma, mas o Senhor iria nos capacitar, né? Uhum. Então, eu tenho certeza que o Senhor vem nos capacitando, então tudo que provém dele, o que ele quer que nós façamos, nós vamos estar praticando. Igual ontem nós compartilhamos no culto aqui no domingo, igual aconteceu com Moisés, né? Ele capacitou Moisés antes de cobrar, assim ele faz com nós, né? Uhum. Ele só nos cobra, só nos dá algo quando ele sabe que nós temos a capacidade de fazer. E quanto tempo faz que tu é presbítero agora? Não sou bom com data, irmã. Mas eu acho que foi em outubro ou novembro. Outubro, acho que foi, se eu não me engano. Alguns meses. Isso. E como acho que eu sou um dos mais novos. E como é que foi essa experiência, assim? Tu já acompanhava o presbítero, tu participava? Como é que foi receber essa notícia? Na verdade, o senhor usou, naquele dia, o senhor permitiu que eu estragasse uma TV minha, eu morando aqui em São Miguel do Oeste, e o irmão Márcio lá em Chapecó. E aqui ninguém arrumou, mandei lá por mão e não dava certo. Quando arrumaram a TV errada, não era minha. Aí, no final das contas, fui no grupo lá na casa do irmão Danilo, que é em Guaraciaba, e o irmão Márcio me chamou, ó, vem pra cá. Falei, mas eu vou no grupo do Danilo. Não tem problema, vai lá e depois passa por Serra Alta, vai no grupo do irmão Beto lá em Serra Alta e depois vem pra cá. Falei, amém. Saí daqui, fui a Guaraciaba, depois fui a Serra Alta e depois fui a Chapecó. E durante esses encontros, esses grupos familiares, o Senhor falou em se entregar para a causa dele. Uhum. Falou que nós temos que se entregar para que seja feita a vontade dele, que sem a entrega, a vontade dele não tem como ser feita, né? Uhum. E eu cheguei lá e uma irmã tinha compartilhado um negócio que ela tinha sonhado, ela só não contou bem certinho o sonho que ela queria contar para o irmão Danilo primeiro. O irmão Danilo era o responsável pela cidade, né? Sim. Ela falou que sonhou que o irmão Danilo estava segurando algo, ele não conseguia segurar aquilo lá e ele precisava liberar para alguém. Daí ela falou que naquele sonho eu estava do lado dele e ela falou, entrega para o alemão aí, que é como todos me chamam, né? Sim. E
ficou naquela, mas só que eu não entendia, né? Eu não sabia o que era. Pensei que era só pra me ajudar a obra ali na igreja, igual fazia, tudo certo, cuidar dos aparelhos. Uhum. E cheguei lá no Márcio, quando eu contei isso pro Márcio, o Márcio falou, então tá tudo certo, era isso mesmo. Falei, mas isso o quê? E o Márcio não me falou logo, né? Ficou naquele jogo e eu, um pouco ansioso, né? Daqui a pouco ele falou, e outra coisa que eu assisti. E eu nunca tive vontade de ir à cachoeira. Sim. E uns dias antes, eu assistindo um culto de cachoeira lá, o irmão Sérgio falando, simplesmente me veio na cabeça, cara, eu falei, eu tenho que ir pra cachoeira. Tal dia eu vou ir lá. Eu vou dar um jeito, vou ir. É meio longinho, tá? 550 km. Eu falei, deu a vontade, eu vou ir. Já fui pra tanto lugar aí, não sendo pro senhor, pensei, vou ir, né? Legal. Aí contei isso pro Márcio, o Márcio falou, então é mais uma, tá tudo certo, tá tudo resolvido, o senhor já testificou e é isso daí. Mas assim, irmão, pra encurtar a conversa, tu vai lá, tu vai ser ungido pra pastor. Eu falei, capaz, velho. Não, vai. Simples assim, pouco grosso, nosso irmão Márcio, eu tenho certeza que ele tá assistindo e vai até comentar aí. Mas é isso aí. Isso aí, Claudemir. Chegando lá, eu não vou me esquecer. Tá aí Cumprimentei alguns irmãos que eu conhecia lá e abri a Bíblia, sentei lá, num cantinho lá da mesa, perto do bebedouro, do lado direito, abri a Bíblia, abri em Jeremias 17, 16, se eu não me engano. Falei pro senhor, fala comigo alguma coisa aí. Por minha vontade nunca foi ser pastor, nem congregar, não era muito a minha vontade. Pra mim, no mundo tava bom, né? Sim. O cara não conhece a verdade, né? É aquele versículo do João 8,32, né? Se nós conhecer, pra nós tá bom o que nós vivíamos. Sim. Então cheguei lá, falei, senhor, me mostra aí qual que é a tua vontade. Abri lá em Jeremias 17 e 16, se não me engano. Eu nem lembro o final do versículo, eu sei que no começo está escrito, mas eu não me recusei a ser pastor. Falei, eu também não vou então, né? Hein, Claudemir? Bacana, a gente já conseguiu entender um pouco como é que começou essa caminhada aí de presbítero. Faz poucos meses, tava a obra com o Danilo, então tá lá, Claudemir assumiu a obra. Daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais como é que tá esse andamento. Mas quero ver com o Anilton também, que é de São José. Tem muita experiência, Anilton. Também, né? Já passou por vários lugares. Eu queria então que o Anilton contasse para nós um pouco aí como que começou o teu encargo aí de presbítero. Começou por onde, Anilton? Na verdade, eu acho que o presbítero começa no dia que a gente é batizado, né? Sem entender bem, assim, muito bem, assim, a obra, né? Mas na época não tinha, assim, essa assistência tão facilitadora. Tinha assistência, mas não era com tanta clareza, assim, né? Não tinha esse manancial de materiais. Já tinha toda a estrutura, mas não tinha tão catalogado como está hoje. Sim. Então aquilo foi acontecendo meio assim, naturalmente, né? E claro que no início, assim, eu sempre pensava assim, bom, a angústia era muito grande, né? Só que quando a gente sente o Espírito de Deus, a gente não sabe discernir, né? E a gente confunde um pouco com o sentimento da carne, da alma, e o sentimento do Espírito. Então, aquilo ali não era bem claro, assim. Mas eu senti que era bom. Sim. E eu achava bom aquilo, né? E aí foi acontecendo, aí veio o missionário, daí eu conheci o Sérgio, acho que foi em Criciúma. Em que ano isso? Não lembro bem. Isso foi em 2003, né? E aí eu tinha um evangelista que ele queria ajeitar tudo, ele empurrava o Sérgio, né? Empurrava o Sérgio. E aí, daí ele sempre ele chateava muito com a história da igreja. Mas como ele não tinha um bom testemunho, assim, de comportamento, ele não tinha... O evangelista, ele não é muito educado, né? E para mim, era horroroso aquilo. Então, uma pessoa não ser educada, para mim, era horrível. Na minha cabeça, não era possível uma pessoa ser de Deus e ser mal educada. Sim. Então, eu não ouvi... Mas o que ele falava mexia comigo, mas só que eu não conseguia confiar nele. Aí, quando eu conheci o Sérgio, ele disse, não, então tu vai dar uma carona pro Sérgio. Ele ajeitou para mim dar uma carona pro Sérgio. Eu fiz todas as perguntas que eu queria fazer. E o Sérgio sempre muito educado, né? Sem nenhuma reação, né? Porque hoje ele tá bem, mas ele era magrinho. Acho que o sofrimento era muito grande, né? Então ele era bem magrinho. Ele tinha uma pastinha magrinha, assim, né? Que cara diferente, né? Cara sem reação, né? E aí aquilo ali me chamou a atenção.
Porque daí eu vi que, bom, daí eu entendi que não estava relacionado com a pessoa, mas tinha uma pessoa que tinha vida e tinha maturidade. Uhum. E aí, claro, acabei me apegando ao irmão, né? Até o senhor tirar isso, né? Que daí depois demorou alguns anos, o senhor já tirou, agora nos últimos anos o senhor tirou isso aí, né? Sim. Então, foi bem assim, daí, claro, vinha o missionário, cada 15 dias, daí eu reclamava, nossa, isso aqui não dá, manda outro, você vai embora. Então, vinha um missionário, ficava 15 dias dentro, olha só, dentro da minha casa, e ficava 15 dias, depois voltava, e ficava 15 dias sem, depois vinha 15 dias. Mas no início o Benhur vinha de Criciúma, num golzinho a 45 graus, assim, aqueles quadradinhos, e eu ficava olhando assim, o que esse cara... E aí eu ficava, daí eles falavam de dias, e eu disse, eu não vou dar nada, vou ver até onde que ele vai aguentar, né? Olha só a cabeça, claro, a gente padece, né? Sim. Mas eu nunca... Então no início foi assim, né? E aí muita pergunta, né? Sim. E eu lembrei agora, assim, que aí eu ligava muito pro Sérgio. Você tem uma ideia, assim, a minha conta de telefone na época era em torno de 500, 600 reais. Isso em 2003, tá? Isso aqui é como se fosse hoje uns 4, 5 mil reais, sei lá, 2 mil reais, era um absurdo, assim. Mas era normal, porque a gente tinha empresa, e aí o dinheiro era tudo uma loucurada, né? Uhum. Aí tava tudo certo, a gente ligava, ficava horas, perguntava 10 vezes, 30 vezes, 50 vezes a mesma coisa, né? Sim. Mas Deus deu uma paciência pro irmão Sérgio, né, de ter essa tolerância, né? E Anilton, qual foi a primeira cidade em que tu foi ungido como presbítero e assumiu o presbitério na cidade? Na verdade, assim, ó, ungido eu nem me lembro se é exatamente o dia que eu fui ungido, mas eu sei que começou, eu estava em São José, mas a direção que veio, assim, do ministério, que era para edificar o ministério em Florianópolis primeiro. Uhum. Então, primeiro foi edificado lá, Florianópolis e São José simultaneamente. Daí Florianópolis, São José, e daí depois sempre tinha, uma época eu também dei um apoio para o irmão Marino, lá em Brusque. Legal. Depois eu fazia o culto em São José, passava... ou fazia o culto em Brusque de manhã cedo, ia para Rio do Sul, fazia o culto e depois retornava. Uhum. Às vezes eu conseguia retornar, tinha condição física, às vezes não tinha, né? E depois foi Florianópolis, São José, efetivamente como presbítero direto foi Rio do Sul. Certo. Rio do Sul, e depois de Rio do Sul, daí teve Blumenau, que daí foi resgatando a obra na região Blumenau, e daí ali na região ali também, né, daí teve o presidente Getúlio, que hoje não tem presbitério ainda, mas tem trabalhos, né, toda aquela região do Alto Vale lá. Uhum. E aí depois chegou um momento que Deus precisava fazer uma obra mais intensa, né, que precisava desapegar de várias coisas, daí foi onde a gente começou em Foz do Iguaçu, lá na Argentina e no Paraguai. Todos os missionários que vinham aqui eram o ponto eles chegavam aqui, depois eu levava eles para a cidade. Eu também levei missionário para Joinville, que hoje a igreja também está estabelecida lá fiz algumas ministrações lá também na época, e tem várias cidades. E Palhoça, também esqueci de Palhoça. Na verdade, Palhoça teve um presbítero que foi formado, mas ele acabou saindo do nosso movimento e ficou sem presbítero até agora. O Everson foi ungido, né? Uhum. E ele é presbítero. Então, Foz do Iguaçu foi a última cidade aqui. Aí retornei para São José. Tive que retornar para cá, né? Algo que Deus está fazendo ainda, não sei exatamente o que Deus está fazendo. Estamos aqui em São José de volta. Foz do Iguaçu foi muito difícil, aqueles 11 meses, foi os 11 meses de Jota. Sim. Mas hoje que passou, a gente vê que não foi tão difícil, mas foi os 11 meses de Jó. Sim, tratamento. Lá o Senhor arrancou as unhas todas, arrancou as penas todas, e algo assim que a gente não tem muito como explicar, né? Mas Deus precisava tirar, né, algumas coisas que eu tinha no meu coração, algumas confianças humanas que eu tinha, e lá em Foz do Iguaçu o Senhor tirou isso, né, tirou de mim mesmo, tirou do irmão Sérgio, né, que tinha essa coisa que a gente não percebe, a gente acaba se apegando às vezes ao homem, né, e à pessoa. Uhum. E Deus precisava fazer essa obra, né. Uhum. Tive uma experiência muito difícil lá em Foz do Iguaçu, na Argentina. Eu fui preso pela guarda municipal lá. Eles queriam me extorquir, né, e lá para mim foi a coisa mais terrível para minha vida, foi ter que passar por essa experiência lá, né. Uhum. E aí lá, a partir daquele dia mudou muita coisa no meu coração, né, porque lá, aqui no Brasil, aqui na minha região, sempre tive alguém, ou da polícia, ou alguém do poder que a gente dá um telefonema e resolve. Conhecido, próximo. E lá em Foz vocês tinham grupos familiares ou já tinha culto, alguma coisa assim?
Não tinha ninguém. Eu fui para lá, não tinha nenhuma alma. A gente foi com uma promessa de uma rádio lá, que era uma rádio pirata, que até nisso Deus me trabalhou, né? Quando eu me dei conta que era uma rádio pirata, que eu ia me incomodar com a Polícia Federal, né? E, de fato, assim que eu saí, logo depois teve uma batida da Polícia Federal. Não nessa rádio, mas em outras rádios lá. Sim. E uma rádio pirata, mas foi um arranjo de Deus, né? E com aquilo ali a gente fazia 6 horas de programa ao vivo. Olha só, 6 horas por dia, segunda a sexta. Foi muito difícil aquilo, né? E eu fiquei pensando, como é que o irmão Sérgio aguenta todo dia tá falando, né? E eu fazia 2 horas, eu e a Magda, um bate-papo de casal. Eu fazia 2 horas sozinho, ela fazia 2 horas. 6 horas por dia de programa. E assim começou. Daí depois, a primeira alma foi a porteira do prédio, que daí saiu um grupo familiar na casa dela. E aí, a partir dali, foi começando, né? Daí teve pessoas que a gente batizou na Argentina, aí teve o técnico da rádio, que era um paraguaio, que eu batizei ele. Legal. Daí, quando eu batizei ele estava na Argentina. Quando eu batizei, fazia um grupo lá na Argentina. Quando eu batizei ele, depois ele foi para o Paraguai. E assim foi começando a obra. Não tinha uma alma, não tinha nada, assim. E lá é uma região de fronteira, né? Todo mundo vive, 80% vive de contrabando. A cidade é movida por isso, né? E aí eles olhavam para mim e diziam assim, tu não vai dar certo aqui, tá muito certinho, eles diziam para mim, né? Mas mesmo assim consegui uma rádio pirata, que lá é comum rádio pirata, né? Sim. Por que ela é pirata? Ela é uma rádio legal na Argentina e no Paraguai, mas no Brasil ela se torna pirata por quê? Porque a antena fica lá no outro país, né? Então, sim. E eu vendia anúncios para tudo, para o pessoal lá, e o pessoal comprava. Eu consegui vender anúncios, olha só que coisa, né? Vendia anúncios, saía para a rua. Sim. E aí começou, né? Daí, claro, chegou um momento que ficou muito difícil, né? Assim, não consegui lidar com aquela situação. E foi um momento difícil, o Sérgio sabe disso, né? Do momento difícil que a igreja passou, foi uma prova. E Deus precisava desmontar a estrutura de apegos que nós tínhamos uns com os outros, né? E precisava melhorar a Editora Vento Sul. E com aquilo ali melhorou a Editora Vento Sul muito, né? Hoje a qualidade dos materiais ela é incomparável. Então, só que eu estava na bola da vez que tinha algo que estava acontecendo na igreja que precisava parar o processo. E aí, eu tive que enfrentar uma pessoa que estava correndo risco, né? E eu acho que foi isso, né? Na verdade, eu fui movido pelo Espírito para aquela situação e precisava parar aquele processo que poderia derrubar a igreja, né? Poderia comprometer a mesa. Sim. Poderia comprometer a mesa. Provas e... Porque essa é a preocupação do Espírito, que é a mesa, né? Então, foi um momento muito difícil. As pessoas não têm noção, né? E aí, claro, às vezes as pessoas, assim, quando está sendo trabalhado, eu sempre digo assim, quando os irmãos estão quietos, os irmãos estão sendo muito, não querem conversar muito, né? Porque quando a gente está afetado emocionalmente ou com alguma coisa, se a gente começar a falar, a gente pode contaminar os irmãos, né? E a Bíblia diz que nós não podemos contaminar os irmãos com essas coisas, né? É verdade. Então foi um período que passou, mas eu acho que hoje Deus está recuperando, porque hoje Deus está recuperando, porque hoje eu tive uma experiência. Eu faço um grupo familiar virtual e hoje teve um combate de oração em línguas no grupo. Olha só. E uma pessoa foi liberta da depressão, a mãe foi liberta, uma família toda, né? Foi uma experiência maravilhosa. Então, eu acho que o Espírito Santo começou a fluir novamente com poder, porque o ano da glorificação já começou, tá? É isso aí, Anilton. O entreveiro já começou. Então, agora vai ser bênção. Os senhores prêmio para sair, né? O óleo, vai lá. Tem tantas coisas para falar, mas eu deixo para vocês conduzir e perguntar, porque se deixar eu vou falar sem muita coisa. Só aí, perguntas chegando aqui no YouTube. Cristiano Maciel perguntou aqui. Boa noite aos irmãos. Como está as igrejas dos irmãos este ano de 2023 com relação à glorificação? O Senhor tem trazido aos irmãos novos projetos? Claudemir pode começar respondendo aí como que tem sido o projeto do Senhor na cidade, o que o Senhor tem feito. Amém. Igual nós compartilhamos, sou meio novo, não tenho tanta experiência, mas eu vejo que o Senhor tem uma grande mudança ainda para fazer. Vejo irmãos que achavam que estava certinho, que estava só esperando a glória do Senhor, está sendo trabalhado, está dando aquela decaída. Até nós tivemos umas experiências de alguns dias. Não tem como falar desse ano porque começou ontem, né? Mas eu digo poucos dias. Mas eu acredito que o Senhor agora, durante esse ano, vai estar trazendo, vai estar renovando esse espírito. Até amanhã vamos abrir um grupo em uma outra cidade aí. Tinha um outro irmão que estava, o irmão de Porto Belo aí, o irmão Diego estava dando assistência, mas virtual é meio difícil, igual o irmão Anilton falou. Nós temos as experiências
as experiências pelo grupo virtual, mas nada compara com o presencial, né? Qual Verdade. cidade Nós vamos estar Iporã do Oeste. Uns km daqui. E quantos grupos familiares tem aí, Claudemir? Aqui na cidade ou aqui na regiãozinha, digamos? São na todas cidades região pequenas, também. né? Na jurisdição Sim. do irmão, hein? A minha é aqui. Tô abrindo em Porão, que não tem ninguém, toda né? a região, Tem quantos grupos aí, mais ou menos, nessa região que tu cuida? Aqui na cidade tem 1, 2, 3... Eu acho que tem 5 ou 6 grupos aqui ao total. Legal. Isso é grupo novo, Claudemir? O único velho, digamos assim, é o meu. Sim. E até a irmã Vitória me chamou antes, nós acabamos o nosso grupo aqui e sempre fica algum pessoal, nós ficamos compartilhando alguma coisa. Então o único velho é o meu. Os outros são todos novos. Foram abertos depois que o irmão Márcio saiu da cidade. Aí o irmão Danilo abriu mais alguns, estamos aí ajudando a cuidar. Então, vamos seguindo aqui a mesma pergunta então para o Anilton, né? Um pouco desse ano de 2023. O que o senhor tem trazido aí de projeto? Sim, a gente está agora no processo de expansão, né? Os grupos familiares, a Igreja de São José, ela passou por um recomeço e a gente está assim, eu estou com um grupo virtual, inclusive estou com um grupo na Finlândia, tá indo muito bem. Queria deixar o convite para o bom Sérgio aí para ele definir a agenda. É na segunda-feira, às 14 horas do Brasil. Olha aí. Tá. Então, se o irmão puder já ficar ao vivo, vou ficar comprometido, né? O irmão verificar o dia que o irmão puder e fazer ao vivo daí para participar lá com as irmãs, né? Tem 6 pessoas que estão segunda-feira, né? Toda segunda-feira às 14 horas. Eu acho que então é um trabalho... Pode fazer na próxima, então. Então tá, já fica acertado. Então. Tá marcado ao vivo aí, a gente testifica. É um grupo que é um peso muito grande, porque lá tá totalmente frio o evangelho, né? Lá é um país comunista também, mas é um comunismo disfarçado, né? E então, assim, é uma obra forte que está acontecendo, mas muito crescimento está tendo, assim, né? E a gente está aqui agora numa questão, creio que essa nova direção aí de orações, né? Eu creio que vai ter um rompimento aqui em São José. E outra coisa, assim, que eu esqueci de comentar, Itapema, tá? O irmão Diego está em Itapema, também fiquei com a igreja de Itapema um bom tempo, Balneário Camboriú, aquela região toda, a gente atendeu todas essas cidades aí, tá? Que a gente esquece, né? Mas em média, tá? Em média, nesses 20 anos, o presbitério tem, acho que 7 cidades, né? Sim. 3, 7, 21. A média é 3, no máximo 3 anos e meio, tem que se estabelecer uma igreja, né? Então, amém. A gente está um pouco... Esse trabalhar do Senhor me deixou, assim, um pouco... Precisava me recuperar algumas coisas minhas, pessoais, né? Mas eu creio que nós vamos ter que agora sair do país, né? Eu acho que a parte mais difícil agora vem agora, né? Que é sair do país. Eu ia te perguntar, Nilton, com toda essa trajetória, várias cidades que tu passou, já tá tempo na obra, como que tu faz para se manter quente com o Senhor, né? Na obra, animado, como liderança? Como é que tu faz aí esse renovo diário? É assim, ó, o renovo, ele vem quando você tem gente nova. O renovo, ele vem quando tem gente nova. Sempre que tu tem gente nova e tu vê aquilo ali, te renova. É o que mantém a gente. E cada grupo novo, cada obra nova que tu começa, tu reaviva, tu acerta o que tu errou nos outros, né? Porque a gente erra muito na obra também, né? Eu creio assim, que os erros que eu cometi não foi por minha vontade, mas foi por ego mesmo, só por ego, né? Porque esse é o problema, né? O problema é que a gente tem muito ego, então Deus demora muito para tirar o ego da gente. Sim. Porque é tudo muito simples, né, irmãos? É muito simples. A gente era escravo, a gente está liberto, está livre agora, mas a gente não sabe desfrutar da liberdade. E eu vejo, às vezes eu estou amarrado comigo mesmo, às vezes, bobagem. A gente perde muita energia com coisas, horas, às vezes, por dia, né? E, na verdade, está tudo pronto, está tudo livre, né? Hoje, essa liberdade que Deus me trouxe, né? Eu tenho, assim, muito apego, eu sempre sou de uma família muito apegada, assim, né? A ter casa própria, né? E desde que eu virei crente, eu não tive mais casa própria. Então, para mim, isso é um trabalhar para mim, assim. Só que é uma coisa que Deus teve que fazer, mas só que vou dizer para você, a melhor coisa que teve que acontecer na minha vida. Hoje eu moro aqui, hoje eu moro numa casa boa, daqui a pouco muda para outra melhor ainda. E assim vai, né? Então, a obra sempre foi um progresso, né? Eu sempre progredi nesses anos todos. E até semana passada o Sérgio falou assim, mas
quis reclamar, né, que não tinha sucesso, né? Não, mas teve, mas eu comecei a pensar naquilo, né? E é verdade, né? Eu tive sucesso, mas não um sucesso segundo o mundo, né? O sucesso segundo Deus a gente tem dificuldade em enxergar. Nilton. Legal, até já vou deixar aí para os ouvintes, então, telespectadores, a dica, né? Você que está num grupo familiar, numa obra, está desanimado, né? É hora de fazer o ID, trazer pessoas novas aí, fazer o renovo na igreja, no grupo familiar aí, que você está participando. Quero deixar um aviso que daqui a pouco a gente vai liberar a nova dica mensal de janeiro, a primeira de 2023, então fique atentos aí, o público do Novas do Reino. Tem questões aí, perguntas, como é que tá sendo? O Anilton podia deixar, assim, um incentivo para quem está iniciando como presbítero numa cidade, como é que foi a tua experiência? É fantástico, né? Porque tudo é novo, né? E as pessoas novas, e a gente quer acertar, e a gente está cheio de pecado, né? Tá tudo errado, né? Veja bem, assim, ó, hoje eu tive uma experiência da oração em línguas, né? Que eu falei assim, me veio a memória, né? E no início a gente não sabia nada, daí dava as batalhas, as pessoas se endemoniavam muito, né? Hoje é tranquilo, né, mas as pessoas se endemoniavam mesmo, assim, fisicamente, né? Uma vez um queria me avançar. E aí uma vez eu fui para orar numa pessoa que estava 7 dias sem dormir, sentado numa cama, orando em línguas. Os demônios, né? Quando eu cheguei lá, mas fui xingado por aquele espírito, né? E aí o meu irmão, daí ele falou todos os nossos pecados, assim. Foi exposto. Aí eu olhei pro irmão e olhou para mim, né? Aí os que eram meus eu sabia, o que era dele ele sabia. Ali eu me converti, então eu fui para casa, e aí pedi perdão, fiquei um dia em jejum, voltei no outro dia lá, daí o espírito foi embora, né? Então assim... E aquilo era uma alegria, né? Quando a gente era desafiado pelas trevas, daí que a gente ficava mais poderoso ainda. Então, assim, não tem tempo ruim para quem está começando a igreja, e você nunca deve olhar para os modelos, para o homem. Olhe para aquilo que está na tua mão. Cuide daquilo que está na tua mão. E assim, ó, é seguir a orientação apostólica. Certo. Só que às vezes a gente ouve a orientação apostólica, a gente acha que vai acontecer em um dia, umas semanas. Não, uma orientação apostólica às vezes ela vai acontecer em 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos às vezes, né? E a gente tem uma tendência a desanimar. Não, a gente tem que seguir a mesa. O que sustenta, eu vou dizer para vocês, o que me sustentou esses anos todos, porque não são muitas dificuldades que a gente enfrenta. Mas não são dificuldades assim, é dificuldade de ego. Então, o que acontece? O que salva é o ministério da palavra. E quando não tem, porque chega uma hora que é só o ministério da palavra, não tem mais o teu conselho, não tem o conselho de um outro irmão, não tem o conselho do homem, mas tem o conselho do Espírito. E aí o conselho do Espírito está na mesa. Não tem, é se firmar na mesa, firme na mesa e seguir a instrução. Por exemplo, outro dia, eu estava numa situação aqui, o senhor deu uma instrução. Cada presbítero que tem uma necessidade é para entrar no canal de presbíteros e se sujeitar lá e pedir ajuda. Eu fiquei pensando assim, e a gente tem acesso, irmão Sérgio, né? Mas a direção do senhor que é dessa forma, tem que se sujeitar aos 2 sacerdotes que estão lá. E aí eu coloquei lá minha reclamação, ficou 5 dias, ninguém me respondeu assim, já estava quase desanimando, né? Daí, daqui a pouco, veio a resposta. E veio a direção, e eu quero dizer assim que recuperou. Né? Então, se a gente não segue a orientação apostólica, a orientação divina, eu poderia ter tomado uma decisão aqui na igreja que poderia derrubar a igreja de São José. Sim, tá aí. Então, veja como é importante, mas a gente tem que seguir a orientação. Fica as dicas, é muito importante. Sim, a orientação, nesse caso, é para pedir lá, naquele canal. Porque se Deus está dirigindo isso, é porque ali a gente vai se sujeitar e ali Deus vai fluir. Porque Deus não vai fluir se a gente estiver na frente do Senhor. A gente vai fluir se a gente estiver atrás do Senhor. Certo. Isso que é importante, os presbíteros que estão ouvindo, que estão começando aí, né? Claro, tem muita conversa, né, gente? Mas é isso aí, eu acho. Se tiver mais alguma pergunta, está... Beleza. Anilton, a gente está quase finalizando aqui. Tem uma pergunta que chegou aqui do Lucas, que ele quer saber qual é a maior dificuldade na cidade que estão agora. Eu queria direcionar essa para o Claudemir. Qual que é a maior dificuldade que tem, Claudemir? Poucos minutos. E como que tu vence essa dificuldade, né? Vencendo é igual o Anilton, né? Isso. Isso. Igual o irmão Anilton falou, né?
tem que buscar, não tem o que fazer. Baixar a cabeça ali e ficar quieto não vai resolver em nada, né? Nós aprendemos que só buscando o Senhor e obedecendo o que Ele faz é que nós teremos a vitória, né? Então, é só assim. Sim. Mas a dificuldade que eu vejo hoje é realmente o ânimo. Eu vejo que o povo tá meio aquadinho, tá meio de orelha baixa. E é o que o irmão falou. A vinda de ovelhas novas, de um irmão novo, alguém que tu convida a vir naquele grupo familiar ali, que tu, tipo, eu vejo isso em alguma experiência. Os irmãos convidam 20 pessoas para vir num grupo, não vai ninguém daqueles que ele convidou, né? Então, eu vejo que o povo, até eu falo por mim também, a gente acaba desanimando, né? Tu vê, ninguém quer o Senhor, cara, será que só eu quero o Senhor? Ninguém quer obedecer Ele, né? Então, isso acaba desanimando a gente. Mas nós temos que perseverar, não adianta. Tem uma palavra que diz que nós temos que perseverar nas doutrinas dos apóstolos, senão o nosso trabalho vai ser em vão se nós não seguir. Não adianta nós parar no meio termo, né? Se nós parar no meio termo, nós vamos afundar. É isso aí. A gente teve Aqui o tempo... São José, vai lá, sabe qual é o problema de São José? É a prosperidade. A prosperidade atrapalha a obra aqui. Incrível, né? A prosperidade dos irmãos, não da igreja. Os irmãos são... Aqui é uma cidade, é a quarta renda per capita do estado, tá? Aqui tem muita prosperidade. Aqui é milhões de dinheiro que rola aqui. E aí o povo da igreja vem ruim, se ajeita e fica na prosperidade. Daí deixa a obra de lado. Então aqui o problema é a prosperidade. Cada igreja tem, né, os seus pontos diferentes. Mas eu queria deixar então 30 segundos para cada presbítero. Passou rápido demais, mas as considerações finais e uma reflexão, né, com tudo isso que a gente compartilhou, a trajetória de vocês, a obra hoje, dificuldades, a forma que se renova, né? Queria começar então pelo Anilton, dar uns 30, 40 segundos aí para considerações finais. Quero agradecer o convite e abençoar a vida de todos vocês aí, do ministro Sérgio, e desejar aí a prosperidade para todos vocês no Senhor, e dizer que é um momento muito importante que nós estamos vivendo. E agora chegou o momento de ver a diferença de quem serve e quem não serve. Então eu quero animar os irmãos que agora chegou a tão esperada glorificação e o momento da prosperidade financeira da igreja. Mas não é do jeito que nós imaginamos. Mas vai vir a prosperidade agora. Se prepare. Se prepare, porque agora vai ter um momento muito interessante. Embora a situação do nosso país não diz isso, mas a igreja não vive do país, ela vive do Senhor. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo convite. Isso aí, Nilton, a gente que agradece. Muito obrigado por todo compartilhar. Claudemir, considerações? Amém. Agradeço então a oportunidade. Tem alguns bloqueios ainda, mas eu tenho certeza que o Senhor vai retirar isso de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só queria deixar um versículo para todos os irmãos que o Senhor me deu antes. Mateus 22, 29. Lá está escrito: respondeu-lhe Jesus: irais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Isso aí. Nossas falhas, sem nós conhecendo a verdade, não tem como nós dizer que nós falhamos por não conhecer. Amém? Isso aí. Deus abençoe a todos. Igualmente, fica o nosso agradecimento então para o Anilton, Claudemir. Passou rápido, mas deu para entender um pouco da trajetória, né? Como é que está a situação. E a gente está aí para colocar em oração, né? Todo mundo que acompanha, assiste o Novas, colocar em oração essas cidades e também o ano de 2023 rumo à glorificação. Anilton, Claudemir, tchau, tchau. Até uma próxima. Amém. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Boa noite.